Antes da volta às aulas, é sempre bom se certificar que o material escolar está em dia. Caderno ok, lápis e caneta ok, livro didático também. Crucifixo e água benta também estão na mão. Opa, quase esquecendo dos dentes de alho. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Rami do Espectro e hoje vamos bater um papinho sobre os 6 primeiros episódios da série Buffy, A Caça a Vampiros. Um ícone do final dos anos 90 que já alcançou status de cult entre muitos aficionados por televisão. Bem-vindo à Boca do Inferno, no original Welcome to the Hellmouth. É um episódio que serve como piloto da série para nós, os telespectadores, e é a primeira parte de um evento completo. Na história, Buffy e a mãe, Joyce, estão de mudança deixando Los Angeles para a pacata Sunnydale, que não é tão pacata assim. Na verdade, assim que pisa na escola, Buffy conhece Giles, que se apresenta como seu vigia, Watcher no original, um pesquisador do sobrenatural e encarregado de cuidar da caçadora, e trabalha também discretamente como bibliotecário na nova escola de Buffy. O que acontece é que a nossa querida protagonista é uma caçadora de vampiros que mal entrou no ramo e já tá doida para se aposentar. Inclusive, um dos motivos da mudança era tentar fazer com que Buffy mudasse de ares, já que se envolveu em altas confusões de arrasar com vampiros em sua antiga escola. A princípio, é óbvio que Buffy não quer nem saber de voltar a esse pesadelo e foca em tentar se reconectar com sua nova vida. Na escola, ela se aproxima de Xander, Willow e Jess, além de já se estranhar um pouco com Cordelia, a abelha rainha local e sua escudeira Harmony. A cidade de Sunnydale foi construída sobre um portal monstruoso chamado de Boca do Inferno. Na entrada desse portal, um poderoso vampiro conhecido como Mestre está preso e precisa obter poder através da ação de seus asseclas. Nesta noite em que Buffy chega especificamente, muitos vampiros começam a atacar pessoas nas ruas. Boa sorte, Buffy, sua luta está literalmente só no começo. Foi interessante rever este episódio após tantos anos, mas apesar do normal esperar do envelhecimento de uma série da segunda parte dos anos 90, esta primeira parte introdutória da história temos o piloto perfeito, vamos dizer assim. Tudo que se tornaria a peça fundamental da série nos primeiros anos já são encontrados neste episódio. Buffy como uma heroína que queria ser relutante, mas obviamente não consegue, porque não dá pra simplesmente fingir que tá tudo bem sendo a única com poderes especiais que a permite derrotar os vampiros com facilidade. A veia cômica e meio inocentinha de Willow e Xander, o antagonismo da Cordelia e a falta de trato do vigia Giles. Chamou minha atenção, porém, que o Angel já dá as caras no primeiro episódio, eu achei que ele só ia aparecer, sei lá pra frente. Inclusive no episódio que se chama Angel, lá na segunda parte desse vídeo. Outro ponto interessante é que no primeiro episódio, o chefe que está sob o comando do mestre, um vampiro ancestral que está selado nas profundezas da cidade, é até bem intimidador. O que eu achei interessante, porque se você parar pra pegar todos os outros vampiros, são só mesmo pessoas comuns, que eles põem uma cara feiona lá pra não ficar tão estranho. Inclusive isso é uma coisa de bastidores que posteriormente a produção, comentando sobre a série, divulgou pra todo mundo. O fato é que os vampiros em geral, nas mitologias, folclores do mundo, vamos dizer assim, principalmente os europeus, que é a fonte principal dos vampiros de Buffy, eles não mudam o rosto quando eles vão sugar o sangue de alguém, ou quando eles, vão lutar, esse tipo de coisa. Eles ficam sempre com a mesma cara, o que muda é a palidez um pouco. Essa máscara, assim, essa maquiagem foi feita pra não ficar tão esquisito a Buffy tá conversando com uma pessoa da idade dela, um jovem, e de repente ter que matar essa pessoa. Então eles põem essa cara de monstro que você imediatamente já vê Buffy matando o monstro. Outra coisa que eles também trouxeram foi o fato dos vampiros assim que morrerem imediatamente virarem pó. E novamente, isso foi uma questão de praticidade, porque ia ficar um monte de corpo por aí pela cidade e iam ter que sempre gravar uma cena, da Buffy despachando o corpo, jogando num pântano, tacando fogo, esse tipo de coisa. Eu achei também bem interessante a ideia de deixar um cliffhanger, mesmo que eles não façam tanto sentido nos dias de hoje em que a moda é maratonar. Talvez na época tenha sido efetivo, apesar de que eu acredito que, no geral, esse episódio seja exibido as duas partes juntas, como se fosse uma grande premiere. Algo que achei controverso, mas eu entendo a lógica, foi de começar após o filme original da Buffy, que tinha um elenco totalmente diferente. Se por um lado a primeira história de Buffy, como ela descobre os poderes, etc., ficam como um pequeno mistério, tudo isso é sempre referenciado como canônico de alguma forma. Pra caso, alguém se interesse pelo filme, enfim, eu preciso dizer que eu não recomendo esse filme, tá? A Colheita, ou The Harvest, é o segundo episódio que na verdade é uma continuação do primeiro e de certa forma conta como um só. Termina exatamente onde o primeiro parou, inclusive. Quando você acha que a Buffy já tá ferrada, mentira, ninguém achou isso de verdade.
O vampiro que estava a ponto de mordê-la é repelido pela cruz que lhe foi presenteada por Angel no episódio anterior. Conseguindo se salvar, Buffy e Giles pesquisam mais a fundo e descobrem que esses vampiros fazem parte da Ordem de Aurelius, um culto vampírico que adora monstros antigos e deuses. São comandados pelo mestre e têm um objetivo sinistro: conseguir coletar o máximo de poder possível para permitir que o chefe do bando abra a boca do inferno. Buffy agora tem que correr contra o tempo e impedir que estes vampiros ataquem o Bronze, uma casa de show da cidade fartamente frequentada por seus colegas de classe. O que eu sempre achei bem estranho, porque são todos menores de idade. Que diabos eles estão fazendo num bar onde tem bebida alcoólica e adultos para darem em cima deles, mas tudo bem. A ideia dos vampiros é utilizar o sangue dele para os fins diabólicos já comentados aqui anteriormente. Como citado anteriormente, o episódio continua diretamente de onde terminou o primeiro. Temos aqui são soluções de todos os problemas apresentados lá no início, de maneira paulatina até a inevitável conclusão na casa de show, boate, clube, enfim. Esse episódio é bem interessante para avançar algumas relações interpessoais entre o grupo. Seja dos jovens e do tiozão lá do Giles, que vão ser os protagonistas dessa história, também da relação da Joyce, a mãe da Buffy, com a filha, e um pouquinho evoluindo a relação da Buffy e do Angel, que já sabemos onde vai parar, é claro. As cenas de luta são sim um pouco trash, mas ainda são muito divertidas e têm ótimos toques de humor sempre. Com a licença para spoilear aqui um pouco a série, que tem mais de 20 anos, excelente momento em que Xander meio que sem querer mata o seu amigo que havia sido transformado em vampiro. Aliás, uma esperteza legal do roteiro. No primeiro episódio, nas cenas da escola, tudo leva a crer que ele vai ser um personagem minimamente importante e quem sabe até se juntar ao grupo de Buffy. Só para ser pego no primeiro episódio, transformado em vampiro no segundo e morto logo no fim dele, inclusive pelo melhor amigo. No fim, o combate de Buffy com esse vampiro mais bombado foi ótimo também, para começar a demonstrar que os poderes são importantes, mas não vão muito longe se não tiver estratégia e esperteza envolvidos. Excelente episódio também para amantes de tecnologia velha, com as cenas de Willow entrando na internet, coisa com que o Giles não estava nem um pouco acostumado em um computador velho da biblioteca. Por fim, só destacar que o pouco que apareceu foi a dose certa para apresentar o mestre como uma ameaça real ao grupo protagonista. Também solidificou uma impressão que já fica desde o primeiro episódio. A suspensão de descrença tem que estar lá no teto para aceitar que pessoas interagem com vampiros, mas apenas conseguem racionalizar eles como criminosos comuns depois. Witch, ou bruxa aqui no Brasil. Com um período de calmaria, Buffy volta a sonhar com a vida de garota normal. Dentre seus planos está voltar a ser uma líder de torcida como em sua escola anterior. Porém, nada é simples em Sunnydale. Diversas garotas que estão fazendo os testes de seleção para a posição vão sendo vítimas dos mais diversos tipos de atentados nada naturais, desde combustão espontânea, perda dos olhos e até incapacidade de fala. Buffy começa a investigar os colegas, tendo em mente que pode ser a próxima vítima de alguma feitiçaria a qualquer momento. Uma semana após o último ataque de vampiros, segundo a própria Buffy, está na hora de Caçadora e seus amigos enfrentarem um novo tipo de ameaça sobrenatural. Uma coisa bem esquisita neste terceiro episódio é o fato de que nos 2 primeiros atos há um mistério a ser resolvido sobre a natureza dos ataques, que simplesmente não se sustenta se você já leu o nome do episódio, Bruxa. Talvez a ideia fosse criar um suspense e uma ansiedade maior nos telespectadores sobre a natureza da bruxa. Isso porque a palavra witch, que quer dizer bruxa em inglês, lembra witch, que quer dizer algo como qual. Ou seja, há uma bruxa, mas uma piada com a identidade de tal bruxa a ser descoberta ao fim do episódio. Mas deixando a controvérsia de lado, é um episódio bem montado e que serve ótimos momentos cômicos, deixando a ação um pouquinho de lado, para termos um pouco mais do cotidiano dos estudantes. Bizarramente, Cordelia já é novamente vítima de um atentado pelo vilão da vez. Dessa vez, em vez de quase ser sugada por um vampiro, ela é magicamente cega pela bruxa. O twist da identidade da bruxa é ótimo, funciona super bem e dá fôlego para um episódio que em algumas partes dá a impressão de que poderia ser resolvido bem antes. E o destino final da vilã me lembrou muito Twin Peaks e Além da Imaginação. Outra coisa a se pensar nesse episódio, e que não deixa de ser um pouquinho de spoiler, mas nada muito grave, é que os desdobramentos desse episódio vão ser coisas que vão se estender, eu acho que em praticamente todas as temporadas de alguma forma, seja por uma citaçãozinha ou por algum personagem que retorna, etc. E é bem interessante porque é o primeiro episódio em que nenhum vampiro aparece. O favorito da professora, ou Teacher's Pet no original. Um dos poucos professores que parece querer ajudar Buffy com suas dificuldades na escola é encontrado morto. No dia seguinte, uma professora absurdamente sensual vem substituí-lo.
e ela se mostra exageradamente interessada nos rapazes das classes, até mesmo no bobo da corte oficial, Xander. Eu gostei demais desse episódio pelos piores motivos possíveis, porque sim, ele é exageradamente ruim, e mesmo sendo um dos mais trashes tanto no visual quanto no roteiro, como tem bastante foco no Xander se ferrando, que é de longe o personagem que mais detesto no seriado, eu acho que eu me diverti até mais do que eu deveria. Pra mim é aquelas coisas que dão a volta de tão ruim que acaba ficando bom porque quase me mata de rir. Tem grandes momentos cômicos, porém, em especial perto do fim do episódio. A história em si faz ainda menos sentido do que as histórias de Buffy normalmente fazem. Mas é isso aí. Toda temporada precisa de alguns episódios mais fracos quando a gente está falando em séries com episódios individualizados. O que quer dizer? Quer dizer que apesar de haver um grande arco de histórias em cada temporada, existem muitos episódios que não estão diretamente conectados com ela. Nunca mate um garoto no primeiro encontro, Never Kill a Boy in the First Date. Neste episódio, Buffy pode estar tendo uma queda gigantesca pelo misterioso Andy, mas nem por isso ela vai deixar de dar suas boas olhadas lá na escola. Nessas olhadas ela acaba descobrindo Owen, um cara bonitão e sensível, que faz com que ela queira deixar as preocupações de caçadora de lado por um tempo. Como Buffy não tem paz, o mestre volta a mostrar suas presas na cidade, com um novo plano para se libertar lá do subsolo. Um interessante episódio que começa a trabalhar de forma mais profunda como Buffy vê sua vida de caçadora e como o Giles também a vê. Porém, o personagem que arrumaram para ser o par da Buffy simplesmente não existe, sinto muito. A combinação dele é muito feita para a TV, vamos dizer assim. E é engraçado vê-lo em, como eu posso dizer, em oposição, não exatamente em oposição, mas lado a lado com a personagem da Cordelia. A Cordelia é aquela personagem rainha má de escola que a gente vê em tudo quanto é série dos Estados Unidos. Ou seja, você tem uma personagem que você vê em tudo quanto é lugar, totalmente básica, simples, que não é difícil de se criar, contracenando com um personagem que é absurdamente inexistente, pois ele tem corpo de um super atleta da adolescência, ele lê todos os livros possíveis e mais sensíveis que você pode imaginar, ele tem um interesse pelo macabro, pelo medo. Você vê que tem várias coisas que eles tentaram encarar como sendo um par que a Buffy acharia ideal. E no fim nem cola. Então eu nem sei pra que tanto trabalho assim, mas né? Episódios da primeira temporada. O ponto alto do episódio pra mim, porém, é quando eles vão ter que ir lá no lugar onde ficam os corpos, né? Ver se eles conseguem achar o tal vampiro profetizado. E fica um lance meio Scooby-Doo, eles correndo lá por dentro e o monstro atrás deles. Essa é a parte melhor do episódio. O resto é só bobinho mesmo. A Alcateia, ou The Pack, no original. A escola de Buffy inventa uma excursão para um zoológico onde um grupo de hienas, trazido diretamente do Serengeti, acaba possuindo os espíritos de um grupo de estudantes problemáticos e do Xander, que acaba se metendo na confusão. Tirando qualquer dúvida de quem ainda não percebeu que Sunnydale não é para os fracos, a matilha vai fazer todo tipo de loucura na cidade, desde violência gratuita até práticas canibalistas. O pior episódio até agora pra mim. Interessante por ser um dos episódios com maior consequência para a vida da Buffy depois do piloto. Alerta de spoiler. O diretor é comido por alunos hienas. Por sorte, os produtores e roteiristas perceberam desde o início a necessidade de inserir criaturas das trevas além dos famigerados vampiros do título. Porém aqui parece forçado o tempo todo. Sem contar que a luta final é bem estranha e mal montada. Quando você acha que tudo acaba, ainda tem mais coisa acontecendo. Atenção ao próximo diretor da escola que vai substituir o coitadinho que foi comido vivo. E não se preocupe que o Xander não participou da comilança. Então, finalmente, a gente vai falar de Buffy aqui no canal, e é algo que eu queria falar há muito tempo. É uma série que eu gosto, eu acho que é uma série que não só ela conseguiu vencer o teste do tempo, como é óbvio que ela deixou algumas influências em coisas que fazem sucesso hoje. Mas tirando um pouco essa parte de fazer uma análise profunda sobre os impactos da série em televisão, cinema, etc., que seja, eu acho que é mais interessante, pelo menos para mim, a gente começar a pensar o que estava tão legal nessa série, o que traz sempre as pessoas para essa série, pelo menos no meu caso. Eu assisti Buffy a primeira vez quando eu era bem pequeno, mas só um pedacinho, não lembro de praticamente nada. Eu lembro que passava, que existia. Mas eu fui verdadeiramente assistir a série quando eu já era adulto, eu já estava na universidade, foi quando eu assistia, na época ainda nem existia serviço de stream, então, quer dizer, se existia eu não tinha acesso. E eu assistia
meio que dando um break de tanto assistir Jornada nas Estrelas, por exemplo. Eu assistia Jornada nas Estrelas, assistia Buffy, então eram séries que já tinham acabado e que a essa altura muitas pessoas já elogiavam como séries importantes ou que tiveram muitos fãs, etc. Eu fui uma dessas pessoas que li um pouco da sinopse, achei interessante e fiquei muito apaixonado pela série. Eu acho que, principalmente na época que Buffy foi feita, que foi no final dos anos 90, você ainda estava começando a ter uma cultura de, vamos dizer, super-heroínas de ação, verdadeiramente falando. Você tinha sempre, claro, uma ou outra, mas nada que tivesse um sucesso estrondoso tão grande, que foi no caso de Buffy e em menor escala de Xena também, Xena Princesa Guerreira, que também é uma das minhas séries favoritas. Ainda falando de super-herói, é evidente para quem assiste Buffy que você tem muita influência de super-heróis dos quadrinhos americanos, em especial quadrinhos da Marvel. Você vê muito do jeito, da lógica das histórias de, por exemplo, Homem-Aranha nas histórias da Buffy, nas histórias do seriado. Claro que a gente está falando aqui de uma super-heroína que caça vampiros, ou seja, ela luta contra ameaças sobrenaturais. Muito diferente do Homem-Aranha, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, mais o perfil psicológico, do heroísmo e tudo mais. Portanto, o que a gente tem aqui não é simplesmente uma história de luta contra o sobrenatural. A gente tem uma história sobre o crescimento pessoal de uma mulher. Desde a época que ela percebe que ela não é mais criança, ao passo de que ela vai começando a enfrentar os diversos desafios que toda mulher vai tendo que enfrentar durante toda a sua vida. Só que aqui você tem o tempero dos vampiros e das criaturas sobrenaturais que vão sempre trazer um simbolismo de coisas que a gente encontra no nosso cotidiano, que a gente enfrenta no nosso cotidiano. E nessa primeira temporada, e agora vamos falar especificamente desses 6 primeiros episódios, são coisas do cotidiano de um estudante. Também é bom deixar isso claro, ou seja, medos infantis, medos adolescentes vão ser o principal, vão ser essa principal chave de gatilho para as histórias. E a chave de gatilho para entender por que os vilões são desse jeito. Os vilões, o monstro da semana e os vampiros que aparecem. A gente começa falando, claro, do piloto em 2 partes, mas é interessante a gente entender que, primeiro, esse piloto ele funciona de uma forma diferente do que muitos pilotos já aparecem por aí. Porque o piloto, o que é? É quando você está tentando fazer com que uma rede de televisão ou uma empresa específica se interesse e invista dinheiro na produção de uma série. No caso de Buffy, ela teve um piloto original, que era o que eles usavam para vender a série por aí, e esse que é considerado o piloto, porque tem praticamente a mesma história, mas já é pronto para exibição e não tem os mesmos erros e as mesmas mudanças que tem do piloto para esse. E onde eu quero chegar? Quando você assiste esses primeiros episódios, os 2 primeiros, ali você já vai ter tudo que você vai encontrar nos episódios de Buffy em geral, em todas as suas temporadas. O tipo de humor, a lógica por trás das histórias, a lógica por trás da protagonista, tudo, a forma sequencial como os episódios são estruturados, até isso, nesses 2 primeiros episódios, você já entende. No caso de Buffy a Caça-Vampiros, como série, você tem essa preocupação dos escritores, né, dos roteiristas, em ser uma série que pega os estereótipos e distorce eles. Ou seja, o que você imagina que vai acontecer não acontece porque você sempre vai esperar uma reviravolta deles. Se pegar, por exemplo, vai ser spoiler dos primeiros minutos da série. Ou seja, se você não gostar, você já vai ter assistido de qualquer jeito, porque você tentou. Nos primeiros minutos você vai ter a personagem Darla, que tá com um cara num ambiente, eu creio que é uma escola, enfim, eu acho que é até escola durante a noite. Eles não deveriam estar lá, óbvio. Ela aparenta ser uma garota jovem. E eles estão lá e você pensa que eles vão ter uma cena quente e vai aparecer um vampiro, ou ele é um vampiro que vai atacá-la. E aí você tem a reviravolta de que, na verdade, ela era a vampira o tempo todo. Onde eu quero chegar? Para entender por que Buffy foi um sucesso, é importante entender que, por incrível que pareça, até os anos 90, a ideia de você fazer, vamos dizer, o monstro ser o caçado, a líder de torcida, na verdade, não ser a mais otária, esse tipo de coisa ainda não acontecia com frequência. Ou seja, só o fato de você ter a Buffy como sendo esse estereótipo de garota que é vítima em filmes de terror,
sendo a super-heroína com poderes e tudo mais, você já tem uma grande reviravolta, uma grande mudança de paradigma do que você já esperava desse tipo de história. E essa daí esse é o pulo do gato da série. Porque eles perceberam logo no início, e eu não sei se desde antes eles já tinham essa ideia de que a lógica da série seria sempre você pegar um estereótipo e tentar dar uma mudança, dar uma ignição, vamos dizer assim, do AV da ré. Então você vai ter esse espírito de troca sempre em cada episódio de alguma forma. Alguns menos, alguns outros mais. Então o primeiro é esse mesmo, da garota que, em geral, filmes de terror, até aquele momento da Buffy, eram a que morriam de forma mais idiota, saíam gritando, desesperadas, e não tinham nenhuma chance contra os monstros. Agora é justamente aquela que caça os monstros e protege as outras pessoas. Como piloto, portanto, ele é o piloto perfeito, porque você já sabe o que você vai encontrar naquela série. Lógico que de uma forma muito primitiva comparado com o que vai acontecendo ao longo dos episódios e temporadas. Até porque essa série da Buffy é o tipo de história que o personagem ele cresce à medida que a história cresce, ou seja, à medida que a Buffy vai amadurecendo como personagem, pela idade também da personagem, o tipo de história também vai ficando um pouco mais madura. Porque você tem essa ideia de querer que amadureça quem está assistindo, a personagem inventada e o tipo de roteiro, o tipo de situação que os personagens vão enfrentar. Isso já é um adiantamento, porque nesses primeiros episódios você vai ter, em geral, de 6, porque eu dividi essa primeira temporada em 2, ficou bem fácil de dividir. De 6 episódios, 3 episódios vão ser focados nessa ideia da história principal, ou seja, desse vampiro ancestral que mora na cidade, no fundo, né, no subsolo da cidade, sabe que lá tem uma espécie de portal infernal e tenta desesperadamente abrir esse portal e reganhar os poderes que ele tinha muito antigamente. Então essa é a história, o mote da primeira temporada, e a Buffy tá ali, óbvio, para impedir. Só que, naquela época, e eu sinto um pouco de saudade disso, eu não vou mentir, você não tinha a lógica de você assistir tudo de uma vez, eram histórias semanais. Então você tem episódios que não tem absolutamente nada a ver com esse ponto da história, porque quer passar a ideia de cotidiano, como é o cotidiano da Buffy, a caça a vampiros. Então, de vez em quando aparece um monstro assim, de vez em quando acontece uma situação assada. E aí você tem esses outros 3 episódios, que inclui o episódio da professora que era um monstro inseto, o episódio da outra garota que tinha ligações com o ocultismo, era uma bruxa, e o episódio em que alguns dos alunos se tornam os lobos, hienas na verdade, perdão, se tornam uma gangue de hienas lá. Como vocês viram aí no resumo. E cada uma desses monstros, eles vão trazer sim ansiedades adolescentes, principalmente daquela época. O mais óbvio, o mais claro, é o episódio da bruxa, onde você tem essa garota. Claro que tem também uma reviravolta dentro da história da bruxa, mas quando você pega o grosso, você tem a história de uma garota que ela é muito insegura e que, portanto, precisa de ajuda para melhorar e aparecer mais, ser mais amada, etc. Então, claramente um dramalhão adolescente que você já está acostumado. Na história da professora que ataca os alunos, você tem algo que meio que está datado agora, porque você enxerga esse tipo de situação de outra forma, você tem aquele aluno que, enfim, se apaixona pela professora, que obviamente é uma mulher muito mais velha, que é um relacionamento que não deveria acontecer, mas a gente sabe o que acontece. Esse da Alcateia, onde você mostra, claro, de novo, usando o sobrenatural, de forma cômica, você mostra os problemas de você criar esses grupos que são quase gangues, onde você se torna violento, você agride o outro, você acha que tudo é proveniente das suas vontades e do seu desejo. É muito parecida a lógica desse episódio com a lógica que a gente tem em torcidas organizadas, sabe? Eu comparei muito com isso. Claro que você tem isso em adolescentes em geral. Mas, nossa, se vocês já viram pessoas de torcida organizada quando é dia de jogo, eles agem exatamente como as hienas aí da Alcateia. E todos esses você tem essa pitada da lógica desses monstros representarem medos adolescentes de alguma forma. Desses episódios, assim, eles não são incríveis em geral. Eu acho que a série ainda precisa amadurecer muito para chegar nos melhores episódios.
apesar de, como eu disse, o piloto ser excelente, mas com certeza eles acabam não sendo esquecíveis por causa desse valor, né, dessa parte monetária que não tinha investimento tão grande. Então, tem umas coisas que são muito trash, algumas cenas de luta são muito trash, os monstros, alguns, a maquiagem não colabora. E é isso, eu acho que o único episódio pra mim esquecível, apesar de ser um episódio importante pra você entender o que acontece na temporada, é o Never Kill a Boy on the First Date, que eu achei insuportável mesmo. Eu só tinha assistido daquela primeira vez, que eu assisti toda a série, e eu reassisti agora. Assim, é um episódio que pra mim não tem porque tá lá, além do fato de que precisava do número. Você tenta dizer que teve um avanço na história, mas mais tarde a gente vai conversar, quando a gente vai falando, se Deus quiser, da segunda temporada, que não avançou tanto assim, era uma história que não foi tão pra frente quanto eles acharam que iria. Avançou a relação da Buffy com o Angel, que é um personagem que até esse sexto episódio, onde nós paramos, ele ainda é um pouco enigmático. Mas, de novo, quando a gente vai conversando ainda na segunda parte dessa primeira temporada, vocês vão ver que não era tão enigmático assim. Então, e o personagem que eu acho que é Owen o nome dele, o personagem é totalmente ridículo. Ele não é que o personagem dentro da história seja um ridículo, como é o Xander, por exemplo. É que a história em si cria um personagem que é muito meio fake, sabe? Parece que ele é perfeito em tudo. Tudo que você pode gostar num homem quando você é uma garota adolescente, ele tem. Só pra no final você ter a Buffy chegando à conclusão de que realmente não dá pra ficar com ele porque eu sou uma caçadora. Desculpa o spoiler. Mas isso me incomodou, porque é um episódio que é muito pra frente na ideia do que a conclusão que a Buffy vai chegar. A Buffy demora, quando você acompanhar toda a história, e assistindo esse você já chega a essa conclusão. A Buffy demora a chegar à conclusão de que ela não vai ter uma vida normal, ela demora a entender que ela nunca vai ser uma garota normal, ela demora a entender que os vampiros não são uma inconveniência, que na verdade aquilo vai ser a razão de viver dela, vai ser o combate contra a força das trevas. Então é um episódio que adianta muito ideias que não vão se concretizar da forma que aparece ali. Ou seja, não serve nem como aqueles episódios, foi bonitinho. Não, é quase um contrassenso do que a história está representando. Eu acho que nesse início também você já tem basicamente qual vai ser a lógica dos personagens, ainda que eles mudem bastante de personalidade, pois eles vão crescendo, já que são adolescentes. Eu sei que tem muita gente que nesse início tem um ódio mortal da Cordelia, mas eu acho ela uma personagem ridiculamente divertida. É mais uma daquelas personagens que você sabe que é um exagero, ou seja, não existe, é um exagero de algo que existe, mas enfim, acaba roubando a cena. O pior personagem pra mim sempre vai ser o Xander, por motivos de a série toda, ele é meio babaca. E eu acho que ele é o que mais tem dificuldade assim de aprender com os erros que ele comete. Só que é claro, quando a gente pensa na lógica de um seriado de televisão, a gente precisa de pessoas que criem problemas para serem solucionados. Então essa é uma das funções do Xander. E aqui tem uma coisa que, se vocês repararem, que vai ser algo tão imitado em séries posteriores, inclusive em séries super-heróis, que, nossa senhora, quando eu vi me deu uma gasturinha, que é aquela lógica de você tem o super-herói, aí tem o seu grupinho de apoio, e dentro do grupinho de apoio tem uma pessoa que entende de computador, então eles pesquisam as coisas no computador, hackeiam. Nossa, quantas séries de super-heróis, se vocês assistem, vocês viram e falaram assim, nossa, já vi isso antes. Porque foi isso que eu tive, esse choque agora revendo, né, depois de velho. Mas é isso. São 6 primeiros episódios que pra mim são bons, não são ruins mesmo. Eles são fracos comparados com o que a série ainda tem a trazer. Óbvio que eles estão sempre buscando um lado cômico. Então também é bom ter isso em mente, tá? Porque é uma série que não se leva, vamos dizer assim, ela não se leva a sério no geral, mas os temas que ela aborda são sérios. Então nesse primeiro, a gente vai tratar mais do tema no segundo vídeo de Buffy, porque aí a gente já vai ter completado esse ciclo de 12 episódios da primeira temporada. Acredito que são 12 ou 13, enfim, a gente vai ter completado todos. E aí a gente vai poder comentar melhor sobre qual é o tema dessa primeira temporada. Porque pra mim também ficou evidente quando eu assisti a primeira vez, e agora reassistindo, pra mim ficou ainda mais claro que não só Buffy tem esse tema em geral, toda a série, de mostrar o crescimento de uma pessoa e dos seus perigos e usar as analogias dos monstros para trazer
essas preocupações, transformá-las em preocupações físicas, como cada temporada vai abordar um tema mais especificamente do que outras. Então, no próximo vídeo a gente vai falar exatamente qual para mim é esse tema nessa primeira temporada, quais os erros e os acertos em abordar esse tema e como cada monstro, criatura, encarna nesse simbolismo aí do crescimento. Obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da nossa conversa. É óbvio que vai ter mais buff aqui no canal, então fica ligado.